Hoje nós vamos conversar, nosso bate-papo de hoje é sobre a prevenção do diabetes através da atividade física, do exercício físico. Nós vamos ver que o exercício físico o exercício físico traz uma série de benefícios para o organismo, como perda de peso, gasto de calorias, ajuda até a promover o bom funcionamento da célula muscular e, contudo, diminui a resistência à insulina, ajuda a célula muscular a captar a glicose, a diminuir o excesso de glicose que está dentro da corrente sanguínea, trazendo malefício para o corpo. Então, nesse slide a gente vê que a atividade física tem duas funções básicas. Ela ajuda o pâncreas a produzir insulina, então ela tem a função de aumentar a insulina que vai circular, essa insulina vai promover a entrada da glicose na célula. E a segunda função é fazer com que o músculo capte melhor a glicose. E aí vai ser usado para o gás de energia ou ser armazenada. Então o exercício físico ajuda a produzir a insulina e ajuda a célula a captar a glicose do sangue. Aqui nós temos uma classificação dos que seria o exercício leve, exercício moderado, exercício mais intenso, porque os estudos usam classificações para falar, pacientes que fazem exercício leve durante 30 minutos, os resultados foram esses. Pacientes que fizeram exercício moderados, e eles expressam resultados muitas vezes falando no tipo da intensidade do exercício físico. Por isso, essa é uma referência que pode ser usada como exercício leve, uma caminhada de 45 minutos, 1 hora de dança, natação, aquela corridinha, um trotezinho, subir escadas. Essa referência, esse slide pode ser usado para pessoas que querem implementar atividade física. Lembrando que a caminhada leve, ela é mais acessível a todo mundo, a caminhada leve. Mas quando se pensa em fazer uma caminhada mais intensa, uma atividade aeróbica mais intensa, o ideal é que todos tenham uma avaliação com um especialista. Aqueles que apresentam uma doença crônica, alguma situação de saúde que precisa de atenção especial com o médico, ser avaliado com o médico, um profissional de educação física, fisioterapeuta, nutricionista, são vários os profissionais que podem ajudar a pessoa que deseja algum resultado através da atividade física. E a avaliação da saúde, dependendo do grupo de risco, as doenças concomitantes, o quadro clínico que o paciente apresenta, procurar um médico. Geralmente aquele médico já faz o tratamento, que já acompanha o paciente, um médico generalista para perguntar se ele está apto a fazer aquela atividade física ou não. No geral, o exercício físico regular, ele ajuda a perder peso. E perdendo peso, existe uma série de benefícios. Não só o diabetes, nós vemos que hoje o excesso de peso é um grande fator para o aparecimento do diabetes tipo 2, mas também o excesso de peso está relacionado ao aumento de colesterol, à pressão alta, vários tipos de câncer. Cânceres têm como base, como fator de risco, o excesso de peso. E a atividade física é essencial para regular o peso, ajuda na perda de peso. Também ajuda a diminuir a pressão arterial, a sensibilidade à insulina. O exercício regular, que nós vamos ver agora nesses próximos slides, é que nós vamos ver os passos, como ele ajuda essa captação da glicose do sangue, né? E com isso diminuindo a resistência à insulina, ajuda a insulina a agir mais na célula e captar essa glicose. Também o exercício regular, ele ajuda a melhorar os níveis de colesterol. O colesterol também é um fator que está envolvido não só nas doenças ateroscleróticas, né, no infarto, mas também no desenvolvimento do diabetes tipo 2. Todos esses fatores acima, como peso, elevação do peso, a pressão arterial alta, aumento do nível de glicose e colesterol, são fatores que estão no diabetes tipo 2 e podem ser diminuídos com atividade física regular. Só para revisarmos aqui, que nós já temos falado nesses bate-papos anteriores aqui, vamos considerar uma célula muscular.
Então ela tem um receptor de insulina, esse aqui é o vaso sanguíneo, e em amarelo uma célula muscular. Então a insulina vem no sangue, produzido pelo pâncreas, se acopla ao receptor de insulina, existe uma série de reações e existe dentro da célula umas vesículas com as proteínas chamadas GLUT4. Por estímulo da insulina, esses receptores de GLUT4 vão à superfície da célula e captam a glicose. Certo? O que esse estudo mostrou? Que quanto mais atividade física, a contração muscular, ela facilita com que essa vesícula que tem as proteínas que captam a glicose migrem para a superfície da célula. Então é fácil captar do vaso sanguíneo que está passando ali, que está passando com os níveis de glicose, com açúcar no sangue. Quando o exercício demonstrou que quando tem a contração muscular, essas proteínas vão até a superfície celular e captam a glicose. Então é a contração muscular fazendo uma melhoria da captação da glicose. Nós temos em média 25 mil genes que estão dentro da célula e esses genes determinam como o corpo funciona, produz substância, por exemplo, os hormônios. E vários genes estão implicados em aparecimento de algumas doenças. O diabetes, são vários genes que estão implicados no aparecimento do diabetes. Nesse estudo, que foi produzido no ano de 2012, ele mostra que um exercício físico de longa duração, eles alteram a expressão desses genes, e ele enumera os genes que são ligados no aparecimento do diabetes tipo 2. Então aqui a gente viu como na palestra, no bate-papo anterior, nós vimos que os alimentos, os compostos ativos dos alimentos podem ir até o gene e ali fazer com que ele se expresse mais ou menos. Nós vimos que os alimentos apresentam essa propriedade de desligar, desativar, diminuir a expressão de genes ligados a doenças crônicas, diminuir a expressão deles, como também a boa alimentação pode ir até os genes e estimular os genes que têm função de proteger o organismo, promover a boa saúde. Aqui nós estamos vendo também que o exercício fazendo a mesma coisa. O exercício diminuindo a expressão de genes que se tivessem, que na condição de trabalhar em excesso, produzir o que eles produzem, né? A informação que eles mandam para o corpo e a produção de substâncias, esses genes poderiam causar diabetes tipo 2, envolvidos no diabetes tipo 2. A atividade muscular reduz a expressão desses genes, segundo esse estudo. Então nós vemos aqui a atividade física não só diminuindo a obesidade, não só diminuindo o colesterol, mas já também aqui atuando a nível genético, diminuindo a expressão de genes ligados ao aparecimento de doença. Esse outro estudo que foi feito em Estocolmo, eu trouxe por causa de uma outra comprovação da atuação do exercício físico a nível genético. Eles pegaram um grupo de pessoas e pedalavam. As pessoas pedalavam 45 minutos, 4 vezes por semana por 3 meses. Mas pedalava uma perna e a outra deixava sem pedalar. Então eles com a perna pedalavam 3 meses, durante 3 meses, 4 vezes por semana, 45 minutos. No final de 3 meses, eles foram analisar os genes, o padrão genético dessas células musculares da perna que trabalhou durante esses 3 meses. E eles viram grandes alterações em termos de expressão genética, analisando a genômica ali. Mais de 5 locais nesses genes, eles tinham novos padrões. Ou seja, mais uma vez, a atividade física causando benefício através de mudar a expressão dos genes a nível da célula muscular. Então, ficou claro nesse estudo que existe uma mudança nesse padrão, nessa expressão genética, né, na expressão dos genes da célula muscular,
baseado ou provocado pela atividade física. Então nós conseguimos, fazendo atividade física, o exercício físico, de forma constante, de forma rotineira, melhorar até mesmo a expressão dos nossos genes. Nós temos como fazer com que nossos genes, ligado a algumas situações que atrapalham o metabolismo celular, diminuir a expressão e ativar genes que ajudam o metabolismo da célula, ajudam a célula a ter melhor performance. Eu trouxe esse estudo que foi produzido em 2016, onde a função básica, a função desse estudo, era ver sobre a periodicidade dos exercícios físicos. Quando deve ser? E nesse estudo, o que eles falam é que, quando se realiza uma atividade física de baixa intensidade, nós vimos lá as atividades de baixa intensidade, as caminhadas, 30 minutos, nós vimos naquele primeiro slide, os efeitos que essa atividade física provoca em captar a glicose, melhorar a resistência à insulina, dura 19 horas quando foi considerado adultos obesos. Ou seja, pegaram um grupo de adultos obesos, colocaram para caminhar e mediram essa resistência à insulina. E viram que dura 19 horas. Por isso, esses achados desse estudo, a conclusão dele é que deva ser feito atividade física diariamente, não mais que 19 horas. Não exercício dia sim, dia não. Segundo esse estudo, dura 19 horas a diminuição da resistência à insulina quando se faz atividade física de baixa intensidade. Então, segundo essa publicação, a consistência é a chave. Mesmo em pequenas quantidades, o exercício deve ser feito diariamente e tem uma função muito benéfica em reduzir os níveis de glicose, diminuir a resistência à insulina, ajuda a célula a trabalhar e captar melhor a glicose. Segundo esse estudo, então, 19 horas é esse benefício nesses adultos obesos, essa caminhada diária. É o período de benefício que o exercício traz. Por isso, exercício físico de baixa intensidade diariamente, caminhadas diárias. Saindo da atividade leve para a atividade aeróbica moderada, os estudos falam de 5 vezes por semana, 30 minutos cada vez. Ou seja, 2 horas e meia por semana, né? Durante 5 dias, atividade aeróbica moderada de 30 minutos. Segundo esse estudo, tem uma capacidade de prevenir o diabetes tipo 2. Com relação ao benefício que o exercício traz, um deles é a perda de peso. As pessoas conseguem perder peso através da atividade física. E a importância da perda de peso, uma delas, sem ser o colesterol, até a pressão arterial, uma delas é a produção de algumas substâncias, dessas citoquinas inflamatórias. Esse estudo mostrou que o grupo de pessoas que perdiam peso através da atividade física ou a perda de peso, quando a partir de 5 a 10% dessa perda, se considerar, por exemplo, 100 quilos para facilitar a conta, a pessoa com 100 quilos, quando se perdia 5 a 10 quilos, existia uma redução na produção dessas citoquinas, TNF-alfa e interleucina 6. Essas duas, elas se acoplam à membrana da célula e dificultam a captação de glicose. Elas fazem com que a glicose fique alta no sangue. Então, uma perda de peso promove a redução dessa substância e, com isso, a insulina faz o seu papel de melhor forma. Ela vai se acoplar na superfície da célula, causa uma série de reações químicas e ajuda a captar a glicose. Quando se reduz essas substâncias, se reduz o TNF-alfa e interleucina 6 pela perda de peso, a perda de peso já causa essa redução, a insulina trabalha melhor. E as pessoas têm uma diminuição dessa resistência à insulina. E aqui eu trago um novo estudo. Esse estudo é interessante no seguinte aspecto. Foi analisado pessoas que faziam atividade física moderada
150 minutos por semana. E, mesmo que não ocorreu a perda de peso, se encontrou 46% de diminuição da incidência de diabetes. Ou seja, as pessoas que fazem atividade física e dizem, mas não consigo perder peso, não consigo perder peso, aí está um estudo que mostra que existe uma diminuição da incidência de diabetes, se previne o diabetes, somente quando se pratica atividade física, mesmo quando não se perde peso. Essa é uma coisa interessante que nos estimula, mesmo quando percebemos que não perdemos peso com atividade física, mas estamos nos protegendo, devido às funções benéficas que a atividade física traz para nível celular, mesmo quando não se perde peso. No quesito manter a perda de peso conseguida, o Departamento de Saúde americana, nesse estudo, ele refere que uma atividade física de 1 hora diária, de 1 hora a 1 hora e meia, uma atividade física moderada, são necessárias para manter essa perda de peso. Então, as pessoas que lutam para conseguir manter o peso perdido, nesse estudo fala que 1 hora de atividade física por dia, de 1 hora a 1 hora e meia, ela é o que é necessário para que se mantenha a perda de peso, que foi adquirida com a implementação de dieta, atividade física. Então, se tratando de prevenção do diabetes tipo 2, a intervenção no estilo de vida é fundamental. E os 3 pilares que a maioria dos estudos mostram como essenciais, como medidas essenciais a serem adotadas são realização da atividade física. Nós vimos que a atividade física dia a dia, todo dia, rotineiramente, é uma grande aliada. Uma nutrição adequada e atividade física com a nutrição adequada ajuda na redução do peso corporal. Então, atividade física, uma nutrição adequada e a perda de peso. Esse estudo, que foi publicado no ano de 2008, ele mostra que, em alguns grupos, reduz o risco de diabetes tipo 2 de 40% a 60%. E nos indivíduos em geral, diminui 20% o risco do diabetes tipo 2. Em 2 Timóteo 2,5, ele nos diz que o atleta que não competir de acordo com o regulamento não vai ter recompensa, não vai ser coroado. Mas nessa nossa corrida contra o diabetes, nesse nosso objetivo de prevenção do diabetes tipo 2, adotando essas medidas, até salientadas muitas vezes na Bíblia Sagrada, nos estudos de Ellen White, uma atividade física rotineira, uma alimentação adequada, nós iremos ser coroados com a vitória, que é, nesse caso, a redução da incidência do diabetes tipo 2. Para concluir essa parte da prevenção do diabetes e o exercício, eu gostaria de salientar que a atividade física que se relaciona a estar em movimentos, ela está relacionada ao maior gasto de calorias. E todos nós temos acompanhado no decorrer das palestras que existem várias doenças crônicas que estão ligadas com esse excesso de calorias, a obesidade, por exemplo. Então, implementar uma rotina de atividade física de movimento é extremamente benéfico para a prevenção. Se gasta mais calorias. O exercício físico, ele é um pilar essencial na prevenção. Concernente ao tempo, nós vimos artigos, publicações nos outros slides que caminhar 30 minutos ajuda, mas a Organização Mundial de Saúde preconiza que os adultos devem fazer 30 minutos de exercício por semana. 1 hora por 5 dias ou 40 minutos por 7 dias. No quesito refeição, após a refeição, as refeições, no período de refeição é uma situação especial que grande aporte de sangue vai para o intestino para promover a absorção dos nutrientes. Deve-se evitar exercício pesado, extenuante, que faz o desvio de sangue para outras partes do organismo, para outra parte e outros grupos musculares.
Mas outros estudos também mostram que uma caminhada leve, por 10 minutos, trazem outros benefícios, dentre eles, reduções do pico de insulina, ajuda a controlar melhor a glicose, uma caminhada leve. E é abundante na literatura estudos mostrando que a atividade física, o exercício físico, ele é fundamental na regulação do sono, na perda de peso, como vimos, e no controle do estresse. Muito obrigado a todos.